Vamos que vamos dele que é dele, meu povo abençoado. Pessoal, eu quero falar sobre um assunto que hoje até encontrei um velho amigo aí e ele parou aqui uns 10 minutos, a gente acabou conversando. E essa pessoa disse: Juarez, eu até pensei, assistindo teus vídeos, que tu não acreditava mais em Deus. Pessoal, as minhas críticas, as minhas zombação que eu faço aqui, não é sobre Deus, não é sobre Cristo, não é sobre o Evangelho, não é sobre a palavra de Deus. É sobre pessoas que usam tudo isso que eu falei, Deus, a sua palavra, o seu Evangelho, para roubar, para matar, para destruir, para mentir, para manipular, para enganar, para enriquecer, para ter poder. Então, quando eu zombo, quando eu falo mal de crente, quando eu zombo dos crentes, quando eu zombo de católico, não é, eu não estou zombando de Cristo, não tô, e Deus conhece, sabe meu coração, e sabe disso. E eu até estava conversando com essa pessoa para você ver como não é sobre a fé das pessoas, como não é sobre o Deus que as pessoas acreditam, mas sim sobre a pessoa em si. Eu falei com essa pessoa, ela ela fazia parte de um centro de Umbanda, e ela estava desacorçoada. Ela disse: não sei, já fui no evangélico, lá os pastores só me enganavam, me mentiam, pegaram minha conta, não me pagaram, aí fui pro terreiro, agora levei um golpe da minha mãe de santo. Então, quando você vai conversando com essas pessoas, você vai ver que não é a religião, é as pessoas. Então, você que é cristão e tem fé, e também, amém, aleluia, continua aí, você que está no terreiro, continua acreditando naquilo que te sustenta, que te dá fé, que te dá coragem, que te dá ousadia. Mas agora, a minha crítica é sobre a hipocrisia dos líderes dessas religiões, seja qual for. Seja o bandista, seja satanista, seja ateísta, seja catolicista, batista, evangelista, assembleísta. Para mim, é sobre a hipocrisia desses lideranças que eu chamo de filhos do diabo, porque eles têm o diabo por pai, porque são mentirosos e enganadores. É muita hipocrisia. Então, veja, por que eu ri desses caras? Porque o que eles falam não tem base naquilo que eles dizem que acreditam. Vamos lá. Vamos pegar mais nos crentes, que é o que eu mais conheço, que é o que eu mais entendo, que é onde mais eu vivi e convivi. Vamos lá. No Brasil, a grande maioria hoje, aleluia, nós somos cristãos, Deus, pátria e família, Deus acima de tudo, e Deus e Jesus, e família, nós somos defensor da vida. Aí quando você pega esse discurso deles, você leva para o evangelho, eles ficam nus, e o discurso deles cai por terra. Vem cá, essas mesmas pessoas dizem que, meu Deus, que eles são contra o aborto porque eles são a favor da vida. Inclusive, queriam fazer uma lei para mulheres abusadas, estrupadas por pessoas aí na rua, não importa quem for, se ela engravidasse, ela ia ser obrigada a ter o filho, senão ir para cadeia, pois que eles querem proteger a vida. Aí, meu amigo, quantas crianças são geradas com amor, com sonhos, com projetos, com propósito, e depois no meio do caminho os pais se separam, se deixam, a criança entra em depressão e acaba tendo vários problemas, desânimo, tristeza, cai na bebida, cai nas drogas, cai no álcool. Aí eles querem vir com a arma e dar um tiro no meio da cabeça. Vocês estão conseguindo me entender? Onde é que está a defesa da vida aí? Quer dizer que quando está lá no ventre, a mãe quer obrigar a mãe a ter o filho porque estão defendendo a vida. Ela vai para cadeia, vai ficar até 9 anos de cadeia se você quiser ter a criança. Mas se ele nascer e for um bandidinho, a gente pega e dá um tiro no meio da cabeça, porque daí bandido bom é bandido morto. Quem me garante que a criança que vai nascer? Então defender a vida. Ah, mas Juarez, estou defendendo bandido, mas daí é outra coisa. Não, meu amigo, é toda a história. O evangelho diz que você tem que ter fé até o fim. O amor é aquele que vai até o fim. Jesus Cristo, Estevão, Pedro, todas as pessoas morreram dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Então não vão mais uma vez partir para a hipocrisia. Ou você crê no evangelho ou você não crê. É por isso que às vezes eu fico pensando, se o evangelho é verdadeiro, todos os pastores que eu conheci até hoje, como Malafaia, Feliciano, para mim
ou não conhecem o evangelho, ou nunca aceitaram Jesus, ou esse evangelho de transformação não existe, porque esses caras defendem a morte. Ou como é que tu vai defender a vida lá no ventre, mas depois quando sai do ventre tu é a favor de um tiro no meio da cara e matar? Veja, aí por que eu tô falando isso? Eu vi Nicolas Ferreira. Ei, tomara que o Cláudio Castro entre lá e mate mais 300, 400. Aí viu o Cláudio Castro que se declara católico numa missa cantando. Aí os irmãos e os padres aplaudiram, iam orar pela corporação da Polícia do Rio de Janeiro, amém. Mas aí você que acredita no Evangelho, no amor de Deus, aí eu imaginando, tanto lá onde o Nicolas falou, como aonde o Castro cantou, tivesse uma mãe, e ela tem 2 ou 3 filhos, um já foi assassinado, aí ela estivesse lá chorando, não, Deus, todo mundo fala que aqui tem um Jesus, aqui tem uma palavra, aqui tem um Deus que pode restaurar os meus filhos, pode salvar eles de tudo isso aí, porque para ti não, nada é impossível, para ti tudo é possível, e eu creio. Aí vem o padre, vem o deputado que fala que é cristão e diz, não, a polícia, nós vamos lá para a polícia entrar lá e matar o dobro. E os outros 2 filhos dela, ou um filho dela que sobrou, ainda está lá na favela. Como é que uma mãe, como é que você se sentiria se você fosse essa mãe ou esse pai? Que você chega numa igreja, pedir para Deus resgatar o seu filho que está nas drogas, está no tráfico, que está na bandidagem, e aí você vê o líder dizendo que bandido bom é bandido morto. Que bom que a polícia matou, e que a polícia... Então, pessoal, é muita incoerência. Ou você diz, não, eu acredito que bandido é a minha opinião, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Evangelho. Agora, eu acredito em Deus, eu defendo a vida. Mas eu me regozijo quando um policial dá um tiro no meio da cabeça de um bandido? Ah, meu amigo, eu posso até não gostar do bandido, mas se eu creio no Evangelho, eu tenho que orar para que ele se salve, não para que ele seja assassinado. Então, meu amigo, não é sobre Deus, não é sobre Jesus Cristo, não é sobre o Evangelho, é sobre essas pessoas, lideranças hipócritas, que usam essas coisas para manipular, para ganhar dinheiro e para enriquecer, usando isso para poder destruir a fé que ainda existe nas pessoas, o que existia. Porque o que eles estão fazendo é destruindo a fé das pessoas que ainda acreditavam que na igreja, que no meio do povo de Deus, haviam pessoas que poderiam orar para essas pessoas serem restauradas e não para elas serem assassinadas.